Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Nós estaremos estudando a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E depois a Tainá pode me ajudar, só no final lá do culto você me ajuda. Capítulo de número 2. Abra sua Bíblia. E nós estaremos lendo do versículo 8. Por favor, localize o texto. Colossenses, capítulo 2. Do versículo 8 ao versículo de número 15. Esse é o tema, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Se der tempo de estudarmos esses versículos, nós vamos estudar. Capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 8, estaremos lendo até o versículo 15. Localize, por favor, o texto na sua Bíblia. Prepara a tua caneta aí, você que gosta de fazer anotações, fique à vontade para fazer anotações. E vamos estudar hoje, porque hoje é uma noite voltada à oração e ao estudo da palavra. No final do estudo, nós estaremos uma vez mais orando a Deus. Os irmãos localizaram o texto, diga amém. Diz assim, capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós reconhecemos a nossa limitação, e o quanto nós precisamos da instrução, da iluminação e da capacitação do Teu Espírito, para compreender esse texto. Nos ajuda, abençoa-nos, que possamos sair daqui instruídos, orientados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu vou pedir sua atenção por alguns minutos para a gente estudar a palavra de Deus. Somente se levante se realmente houver uma grande necessidade de fazê-lo. Mantenha a atenção no texto da palavra, naquilo que vamos estudar, porque esse texto a leitura, ela por si não é tão fácil, e nós precisamos de muita atenção para compreender algumas verdades que são muito profundas aqui para a nossa vida nesta noite. Então, se você quer realmente absorver o texto, aquilo que o texto vai te informar, a atenção é extremamente importante. Paulo escreve no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai escrever para a igreja de Colossos, e ele vai chamar a atenção da igreja, e ele vai dizer para a igreja ficar alerta. Ele vai escrever dizendo assim: tenham cuidado. Percebe o termo? Tende cuidado, tenham cuidado. Então Paulo está advertindo a igreja de Colossos, porque havia um perigo que rondava a igreja naquele momento. E Paulo, como pastor que era, ele se preocupa com o rebanho. E ao se preocupar com o rebanho, ele então pede para que o rebanho tenha cuidado.
Mas será o que está preocupando Paulo? Acerca de que Paulo está escrevendo que a igreja deveria tomar cuidado. E ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém, então ele se refere a pessoas, ninguém ali, em outras palavras ele está dizendo assim: tenham cuidado com algumas pessoas. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Presa é um termo no grego que significa cativo. Era o que acontecia quando um exército invadia um território e capturava o inimigo e levava-o como escravo. Ele passava a ser cativo. A preocupação de Paulo e irmã Rosimar era o seguinte: vocês são libertos, cuidado para não se tornarem escravos de novo. Cristo vos libertou, Cristo vos tirou do pecado. Vocês eram escravos do inimigo, escravos do pecado, escravos da infelicidade, escravos da mentira, escravos da falsa religião, escravos dos falsos profetas, mas Cristo vos libertou. Agora cuidado, tenham cuidado, para quê? Para não tornarem-se presas de novo, cativos de novo. A preocupação de Paulo é que um dia eles foram libertos, mas que havia um perigo que rondava a igreja e que poderia levar a igreja a se tornar cativa novamente. Então a gente precisa ter essa preocupação. Tende cuidado, vamos lá para o texto, para que ninguém vos faça presa sua, que ninguém te torne preso, que ninguém te capture. Peraí, mas como é que alguém pode capturar alguém dentro da igreja? Era o que? Jogando uma rede, como o exército fazia na época? Não. Capturar por meio de filosofias, daquilo que é dito, ensinado, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Preste bem atenção. Paulo está preocupado porque já naquele período, naquele momento, existiam pessoas que estavam entrando dentro da igreja, na época em Colossos, e estavam tentando através de ensinos, filosofias, que é estilo de vida, tentando enganar a igreja, levar cativo pessoas. É importante pensar que esse ataque não está acontecendo lá de fora da igreja, esse ataque está acontecendo dentro da igreja. Pessoas estão tentando enganar alguém dentro da igreja. Aí Paulo diz: tenha cuidado. Diga para alguém que está ao seu lado: tenha cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque às vezes vão surgir pessoas que vão tentar de alguma maneira nos tornar presa dela por causa das filosofias ensinadas e vãs sutilezas. Eu vou explicar isso aqui com detalhes para vocês. Então nós precisamos entender que o engano, irmã Ana, sempre esteve presente no contexto religioso. O engano sempre esteve presente. Há muitos anos que o engano, e nós como igreja do Senhor, nós precisamos ter cuidado. E eu vou dar um alerta aqui como pastor para você que veio aqui nessa noite. Como pastor, ei irmão, nem toda igreja é igreja verdadeira. Nem todo pastor é pastor verdadeiro. Nem todo sermão, mesmo utilizando a Bíblia, é um sermão bíblico. Porque às vezes a pessoa pode até usar a Bíblia para fazer a leitura, mas o sermão não é bíblico. O que ele expõe não é bíblico. O que ele ensina, ele usa a Bíblia, mas ele não prega a Bíblia. Ele usa a Bíblia, mas não ensina o que está escrito. É exatamente o que o diabo faz. Lá no deserto, com Jesus, o diabo usou a Bíblia. Lá no Éden, com Eva, o diabo usou as palavras do próprio Deus, só que distorcendo. O diabo é especialista em distorcer o que Deus diz. Ele usa o que Deus diz, mas distorcendo. E essas pessoas que entravam dentro da igreja de Colossos, eles estavam distorcendo a verdade de Deus, através de filosofias mentirosas e através de engano. E nós como igreja do Senhor, irmãos, precisamos ter cuidado, que nós vivemos num tempo de engano, de mentira. O que não falta no contexto evangélico atual é mentira, é engano, falsas mensagens, falsas pregações, cânticos mentirosos, que falam de um Deus, não é o mesmo Deus que nós servimos. Mensagens estranhas à luz da Bíblia, que a gente vai para a Bíblia e diz: meu Deus, aonde está escrito isso? Da onde tirou isso?
igrejas estranhas, que ensinam coisa estranha, que tem práticas estranhas no meio da igreja. Ei, meu irmão, mas no meio desse contexto de engano, ainda há uma igreja verdadeira, ainda há uma igreja temente, há uma igreja que teme ao Senhor, que ama a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí? Então Paulo está preocupado como um bom pastor. Ele está preocupado, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Em outros textos ele está dizendo, fiquem alertas. Isso tem um texto da Bíblia, deixa eu ler com vocês. Eu não vou usar muitos textos hoje, porque o tempo não é muito favorável. Mas olha o que diz Mateus, Mateus capítulo 7. O próprio Jesus já tinha ensinado isso. Mateus capítulo de número 7, pega a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que Jesus vai dizer em um dos seus sermãos. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus capítulo de número 7, versículo 15. Então a igreja tem que ter cuidado, Tainá, porque às vezes nós somos levados, Ezequiel, pelo carisma. Ele é carismático, ela é fervorosa, ela prega muito, ele prega. Eu não gosto dessa questão de dizer, eu não gosto disso. Ele prega muito, ela prega muito. Ninguém prega muito, a gente prega a palavra. Não tem esse negócio de pregar muito. Fulano prega muito, fulana prega muito. Não, prega a palavra. Prega a palavra. A gente tem que ter cuidado com esses contextos, porque fulano, a gente tem que ter cuidado, porque a gente é levado pelo carisma, é carismático, é eloquente, tem uma boa oratória, fala bem, coloca bem as palavras, mas é fervoroso, e é tudo. Mas a gente precisa ficar alerta, ficar ligado em Deus, ficar ligado e pedir a Deus discernimento. Olha o que Mateus 7,15 diz, acautelai-vos, tenham cuidado. É isso que Jesus está dizendo, acautelar é ter cuidado, fica alerta. Por quê? Porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, ou seja, externamente eles parecem ser ovelhas, externamente parecem ser ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus já não tinha avisado aos seus discípulos sobre isso. Já na época de Jesus, essa prática já era comum. O que? Dos falsos virem até ao rebanho vestido de ovelha, mas por dentro não tem nada de ovelha. Por dentro é lobo. Não tem nada de ovelha, por dentro é lobo. Ele vem vestido de ovelha para tentar enganar as ovelhas, mas por dentro é lobo. E o que eu tenho visto e ouvido, gente, eu não posso mencionar aqui, nós estamos numa live, por favor. Eu tenho visto e ouvido falar de homens que são verdadeiros lobos, que estão no meio do arraial evangélico, que estão consumindo o rebanho, e parece que o rebanho não percebe, não atenta. Mas eu dou glória a Deus que ainda há um povo que tem discernimento, que conhece a Bíblia, que não é levado por engano. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Vivemos num período de engano, e muita gente está sendo enganado. Mas isso já estava escrito, que muitos seguiriam as suas dissoluções. Está escrito isso na Bíblia. Pedro escreve sobre isso, dizendo que muitos seguiriam as dissoluções dos falsos. Mas eu não posso deixar como pastor de alertar o rebanho que pastoreio, para ficar alerta. Fique ligado, nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que ficar muito atento à voz de Deus. Vamos voltar lá em Colossenses, por favor. Então Paulo, no Colossenses capítulo 2, ele está dizendo, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Acompanha comigo o versículo 8. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então Paulo está receoso, está preocupado de que, e percebe, irmãos, que quando Paulo diz assim, segundo a tradição dos homens, que tradição seria essa? A tradição religiosa, que vinha de várias religiões e que queriam impor dentro da igreja. Nós chamamos de sincretismo, é trazer costumes de uma religião e querer implantar esses costumes dentro da igreja. Isso já estava acontecendo lá atrás. Os crentes, alguns falsos líderes, traziam costumes estranhos de algumas religiões e tentavam inserir dentro da igreja de Jesus. Aí Paulo diz, não deixa não permita não, tenham cuidado, não se deixe levar por isso. Essas tradições dos homens, tradições aí, são exatamente essas questões religiosas que são trazidas de outras culturas, de outras religiões, para dentro da igreja. Tem algumas igrejas, com todo respeito aqui, irmãos,
Mas tem algumas igrejas que você não sabe se está numa igreja ou se você está numa sinagoga. Você não sabe se está numa igreja ou se está num centro de macumba. Você não sabe se está... Por quê? Porque traz tanta coisa de lá para dentro da igreja, em nome de Jesus. Nós não precisamos disso. A igreja não precisa desse contexto de outras religiões. A igreja tem a palavra, e a palavra de Deus é o suficiente para a igreja de Jesus. Quem está dizendo glória a Deus aí? Então nós precisamos ter cuidado. Mas tem gente que a palavra não é suficiente, quer alguma coisa diferente, quer alguma coisa nova. A gente tem que ter cuidado com novidade. Muita gente em busca de novidade. A igreja agora tem que pintar as paredes de preto. A igreja agora tem que ficar toda escura. É novidade. Aí vai um monte de gente para lá. Agora já não serve mais o preto, agora é outra cor. Vai um monte de gente para cá. Irmão, a igreja não precisa de novidade. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. A palavra é o suficiente. Sabe o que eu preciso numa igreja? Da palavra. Não é a cor do templo, não é a cor da parede que vai fazer a diferença, não é a iluminação, não é a qualidade do som. O que vai fazer a diferença em uma igreja que vai morar no céu é a palavra que esta igreja ensina, é a palavra que esta igreja prega, é a palavra que esta igreja vive, é que vai fazer a diferença para essa igreja ir para o céu. Aleluia, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nós estamos buscando muitas novidades. Igrejas que parecem ser mais um salão de festa do que igreja, uma casa de espetáculo do que igreja. Mas a igreja verdadeira, a que vai morar no céu, ainda é a igreja. Quem entende isso, diga glória a Deus aí. Aí Paulo escreve e diz assim, acompanha comigo, versículo 8: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, gente, o termo rudimentos do mundo seria a influência gnóstica dentro da igreja, que via nos astros, uma influência sobre o indivíduo. E eles ensinavam isso dentro da igreja, o quê? De que não apenas Deus influenciava na vida dos indivíduos, mas os astros também influenciavam. Dessa religião gnóstica é que surgiu o horóscopo, tarô, o tabuleiro, a cartomancia, o mapa astral. Isso vem de longas datas. Será que hoje tem crente que consulta horóscopo? Será que tem crente que olha para orar para saber como é que vai ser o seu dia? Será que tem crente que faz isso? Estou conhecendo uma pessoa, deixa eu conhecer o signo dele para saber como é que ele é. Será que tem gente que traz esse bojo lá do homem irregenerado e ainda carrega consigo essas coisas estranhas no teu ser, que ainda precisa... Ei, será que tem crente que vai procurar alguém para jogar carta, para descobrir alguma coisa do seu futuro, que procura cartoamante, que ele chama isso? Será que tem gente que ainda tem essas práticas estranhas dentro da igreja? Porque lá em Colossos, eles estão entrando dentro da igreja, estão trazendo um monte de coisas estranhas, rudimentos do mundo. É exatamente esse misticismo que está entrando dentro da igreja. E Paulo vai defender a igreja. Paulo não vai deixar quieto. Paulo vai dizer, isso não pode entrar dentro da igreja, isso não é de Deus. Essas coisas que ficam tentando revelar futuro, cuidado, querido, cuidado. Essas pessoas gostam muito de saber futuro, ficar atrás de alguém para procurar futuro, para revelar futuro. São pessoas que ainda não foram libertas da sua vida e regeneradas. Quando eu era do mundo lá atrás, eu ficava muito preocupado querendo saber futuro. Depois que eu fui liberto, eu não preciso, porque meu futuro está aqui, está na palavra. Agora tem crente que fica atrás da irmã fulana, porque revela futuro. Da irmã fulana, ei, se liberta disso. Isso aí é coisa de misticismo, é coisa lá do homem regenerado. Quem está com Jesus não se preocupa com o futuro, porque o futuro já está aqui, ó, na palavra. Eu sei em quem tenho crido e para onde eu vou. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ah, mas eu vou naquela oração lá, porque naquela oração tem revelação. Aquela oração lá tem um mistério e revela meu futuro. Eu vejo isso como alguém que precisa de libertação. Libertação, irmão. Libertação. Eu nunca procurei ninguém para revelação. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando Deus quer falar comigo, eu não preciso procurar ninguém, Ele vem na minha direção e fala comigo. Você não precisa ficar procurando ninguém para falar, revelar alguma coisa. Tem alguma revelação aí para mim? Tem alguma revelação para mim? Será que tem alguma coisa? Ei, vai se converter, crente.
Vai se converter, que a revelação está aqui, a palavra. É a maior revelação é essa aqui. Se alguém me fala, pastor, tem revelação para mim? Tem aqui, ó, tem revelação. Tem muita revelação para a tua vida. Pega a tua Bíblia e vai ler, que é a revelação de Deus para a tua vida. Eu não esquento, que eu já sei que eu sou, me atacam, falam mal de mim. Eu sou uma pessoa muito atacada por causa disso. Principalmente por esses grupinhos que ficam entregando revelação à torta e à direita. Eu não estou nem aí, estou falando para eles ouvir mesmo. Essa igreja aqui é da palavra. E só vai ficar aqui quem ama a palavra, quem quer a palavra, quem se dedica à palavra e quem tem desejo pela palavra de Deus. A nossa igreja é assim, a identidade da nossa igreja. E eu não vou permitir que essa identidade seja mudada por causa de um ou outro que quer que a igreja seja diferente. Nossa igreja não é diferente, nossa igreja é a igreja de Jesus, é a igreja de Cristo, onde Paulo pregava a palavra, onde a palavra de Deus era anunciada. Esta é a revelação é a palavra de Deus anunciada. Eu estou entregando para você nessa noite uma revelação de Deus. É esta a revelação, é a palavra de Deus. Eu estou entregando a revelação de Deus para a tua vida. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E ele diz assim, aí ele vai defender a igreja, porque nele quem? Em Cristo, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Osaio, por que Paulo está dizendo assim? Porque nele ali está um erro de tradução, nele, porque se refere a Cristo, tinha que ser nele com N maiúsculo, nele maiúsculo, porque está falando da pessoa do Messias, do Cristo de Deus. Foi um erro de tradução, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo assim, enquanto os gnósticos que estão entrando na igreja estão dizendo assim, Cristo não é suficiente, não, eles precisam conhecer as revelações do gnoses, do gnosticismo, do conhecimento místico. Cristo não é suficiente para se conhecer Deus, não, precisa conhecer Cristo e também conhecer a gnoses, o conhecimento místico. Aí Paulo diz, não precisa, ele que é em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude é pleroma, soma de tudo que Deus é. Paulo está dizendo assim, Jesus é suficiente. Nós não precisamos de nenhum outro conhecimento místico, porque Jesus é suficiente para a igreja. Se Jesus é suficiente para você, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Aleluia. Nele habita corporalmente toda a plenitude. Tudo que você precisa saber de Deus está em Cristo. Nós não precisamos de revelações místicas. Paulo está dizendo, vocês não precisam, porque tudo que vocês precisam saber acerca de Deus, vocês vão encontrar em Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plereuma, toda a plenitude da divindade. Tudo que vocês precisam de Deus está nele. Aleluia. E por que ele está dizendo isso? Porque alguns entrando na igreja dizendo assim, não, apenas Cristo não é suficiente. Aí Paulo vai defender a igreja. Paulo vai se defender. E aí no versículo de número 10, acompanha comigo, ele vai dizer, e estáis perfeitos nele. Mais uma vez o nele tinha que estar maiúsculo. Por que Paulo está escrevendo assim, estáis perfeitos? Perfeito ali é completos, maduros. Porque o gnosticismo que estava entrando ali dentro da igreja ensinava o seguinte, que para alcançar a perfeição, você precisava, além de Cristo, você precisava da gnosis, que é um conhecimento místico, uma iniciação mística. E através dessa iniciação mística, com Cristo e a iniciação mística do gnosticismo, você alcançaria a perfeição. Aí Paulo diz, não, nada disso. E estáis perfeitos nele. Ele é suficiente para te tornar perfeito, completo, liberto,
mudado, transformado, curado, sarado. Ah, meu Deus do céu, tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Não sei se tem alguém entendendo, mas se tiver, vai dando glória a Deus. Aí, ei, nós não precisamos de mais nada além dele. Ele é o suficiente para me tornar perfeito, maduro, completo, liberto, transformado, renovado, sarado, mudado. Ah, meu Deus, enquanto você não der glória a Deus, eu não paro. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus é suficiente, meu irmão. Oh, aleluia. É suficiente. O que Paulo está dizendo, estáis perfeitos nele, é porque eles diziam que o aperfeiçoamento espiritual necessitava não apenas de Cristo, mas da gnose, do conhecimento místico. Aí Paulo diz: não. Nós não precisamos de ciências ocultas, religiões de mistério, iniciações em outros credos, rituais religiosos estranhos. Não, por quê? Porque Jesus é suficiente para me tornar perfeito. Oh, aleluia. Eu não preciso estar na igreja e na macumba. Aleluia. Meu Deus do céu, está forte demais. Eu não preciso estar na igreja e no hinduísmo. Eu não preciso estar na igreja e fazendo yoga. Eu não preciso estar na igreja e estar lá fazendo despacho. Não. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para me tornar perfeito, para me tornar maduro, para me preencher de tudo que eu preciso. Eu encontro nele. Eu não preciso sair dele para encontrar alguma coisa espiritualmente melhor. Não, eu não preciso de uma meditação transcendental. Eu não preciso fazer aquelas meditações da yoga e fazer nada disso. Eu já tenho o Espírito de Deus que me consola, que me fortalece, que me leva a regiões espirituais profundas. Eu não preciso disso. É isso que Paulo está dizendo: nele, em Cristo, eu estou perfeito. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não preciso do incenso para trazer bom fluido para minha casa. O incenso do dinheiro, o incenso do amor, o incenso do casamento perfeito. Acende lá na tua casa que vai ser eficaz. Eu não preciso, e você também não, porque nós já temos Jesus. Nós temos Jesus, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e isso é suficiente. Eu não preciso de uma imagem de Buda dentro da minha casa para trazer prosperidade. Eu já tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. Meu Deus, alguém está me entendendo? Será que é possível crente com imagem de Buda dentro de casa? Será que é possível crente que acende incenso? Não, pastor, tem um cheirinho tão bom. Eu comprei lá na loja da cigana. Será que tem crente que faz isso? Será que Jesus não é suficiente? Será que é necessário outras coisas? Será que é preciso a rosa ungida? Será que é preciso o banho de descarrego? A arruda? O sal grosso? Será que Jesus não é suficiente? Será que a igreja precisa trazer coisa lá da Umbanda para dentro da igreja, do Candomblé para dentro da igreja, para que seja suficiente? Será que Jesus e a palavra não é suficiente? Mas eu quero dizer que Paulo estava denunciando, dizendo: Jesus é suficiente. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Jesus. Nós não precisamos de rituais lá da macumba, lá do Candomblé, da Umbanda, no meio da igreja, porque Jesus é suficiente. Nós não precisamos de rituais estranhos. Nós não precisamos de rituais de iniciação na maçonaria. Por isso que é inconcebível que alguém que se diga cristão seja maçom. Porque quando vai para a maçonaria, tem que passar por um ritual de iniciação. E dentro deste ritual, uma das primeiras coisas que o iniciante faz é confessar que estava em trevas e encontrou a luz na maçonaria. Quem está em Jesus não está em trevas. Quem está em Jesus já encontrou a luz. E não foi a maçonaria que deu a luz, nem o grande arquiteto do universo, como eles chamam lá. Não, foi o Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Quem entende isso, diga glória a Deus aí.
Aleluia. Paulo está dizendo assim: estás perfeito, versículo 10, estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, que está acima de tudo e de todos, inclusive das hostes espirituais. Meu Deus, por quê? Porque os gnósticos diziam que os anjos estavam acima de Cristo. Tanto é que eles vão tentar inserir dentro da igreja um culto aos anjos, porque eles diziam que haviam anjos que eram mais poderosos que o Cristo de Deus. E Paulo diz, quando se refere a principado e potestade, Paulo está se referindo a todas as hostes espirituais, sejam do bem ou do mal, anjos do bem ou os demônios. E Paulo diz que nele, ele é a cabeça de todo o principado, ele está acima. Onde está a cabeça no corpo? Acima, sobre. Oh meu Deus do céu, meu Deus, é muito forte que eu estou pregando aqui nessa noite. Ele está sobre todos os anjos, sobre todos os demônios. Não tem ser criado espiritual, principado e potestade que esteja acima dele. Ele está acima de todos. Oh, levanta a mão para o céu se você crê nesta palavra que eu estou pregando aqui. Diga glória a Deus aí nesta noite. No versículo de número 11, ele diz assim: no qual também estáis circuncidados. Por que ele vai usar o termo circuncidado? Circuncidado era uma cirurgia que era feita no prepúcio de todo macho judeu, de todo homem judeu. Era feita uma cirurgia no prepúcio, cortava-se o prepúcio, parecida com uma cirurgia de fimose, onde aquilo ali era um ato de um sinal externo de aliança com Deus. Então todo judeu tinha que ter a marca da aliança, que era a circuncisão, que era um corte feito no prepúcio, no macho. E todo judeu, macho, homem, tinha esse corte. E para o judeu, se não tiver o corte, essa aliança, esse pacto, esse judeu está envergonhando o judaísmo e Deus. Ele não é de Deus quem não tem a marca. Mas a circuncisão foi abolida pelo próprio Deus, porque os judeus que faziam a circuncisão achavam que o fato de estarem marcados por fora significava que eles estavam transformados por dentro. E muitos que tinham a marca por fora não eram transformados por dentro, só por fora. Por fora tinha a marca, a aparência de ter uma aliança com Deus, mas não tinha no coração esta marca. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E esses judeus que também estavam entrando dentro da igreja, diziam para a igreja Simone de Colossos: vocês têm a circuncisão? Não, nós não temos, nós nem somos judeus, então vocês não são salvos. Não, mas nós somos salvos por Cristo. Não, só Cristo não é suficiente. Vocês precisam ter a circuncisão. Mas nós não somos judeus, mas sem a circuncisão não tem salvação. Aí Paulo ficou sabendo disso. Paulo diz: o quê? Eles estão dizendo para a igreja que a igreja de Jesus precisa de circuncisão. Aí Paulo escreve dizendo assim: no qual também vocês... Paulo, alguém disse para Paulo: Paulo, estão dizendo que nós não somos salvos porque nós não temos a circuncisão. Aí Paulo escreve dizendo: vocês já estão circuncidados. Vocês já têm a marca, mas aonde? Não feita por mão, porque a circuncisão era feita pelo sacerdote, com as mãos do sacerdote, onde ele pegava um instrumento amolado e cortava o prepúcio. Era feita com a mão humana. A mão humana fazia aliança. Aí Paulo diz: não, quem fez a circuncisão em vocês não foi um sacerdote. Vocês não receberam a circuncisão por meio da mão do sacerdote. Não, vocês receberam a circuncisão de Cristo. Foi Ele que fez, e não foi no prepúcio,
foi no coração. A marca de vocês não está no prepúcio, a marca de vocês está feita no coração, e não foi feita por mão de homem, foi o próprio Deus que fez. Oh meu Deus do céu, levanta a mão para o céu. Isso significa dizer que as mulheres também recebiam, que os homens também recebiam. Meu Deus, que coisa linda. Paulo está dizendo, não precisa de circuncisão. A circuncisão já foi feita no coração e não na carne. Vocês têm a marca da aliança por dentro, não por fora. Eles estão muito preocupados com a aparência, de mostrar a espiritualidade por fora, mas Deus quer ver espiritualidade por dentro. Aleluia, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Olha o que diz, versículo de número 11. No qual estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de quem? De Cristo. Olha o versículo de número 12, porque agora, preste bem atenção, nós temos alguns minutinhos. Paulo, Juan, a partir de agora, Paulo, ele vai destacar algumas obras grandiosas realizadas por Jesus em favor da igreja. A partir do versículo de número 12, Paulo vai destacar até o versículo 15, pelo menos 5 coisas maravilhosas que Jesus fez, Camila, na igreja e pela igreja. Olha o que diz o texto. A primeira coisa importante que Paulo vai falar no versículo de número 11 é exatamente isso: no qual também estáis circuncidados. Eu vou voltar ao 11 para lembrar uma coisa que Jesus fez em favor da igreja: transformação interior. Quem se encontra com Jesus não é mais o mesmo. Há uma mudança no interior. Aleluia. A primeira coisa que Jesus faz quando alguém se encontra com ele: se encontrei com ele, encontrou? Houve mudança interior? Não, então não se encontrou. Não se encontrou. Não se encontrou. Quem se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece é uma mudança interna. Tem muita gente mudando por fora e não mudou por dentro. É a mesma pessoa, só mudou a embalagem, o conteúdo, né? A embalagem, o conteúdo é o mesmo. A embalagem mudou, mas já aconteceu muito isso, né? A gente comprar um produto, a embalagem mudou, coisa linda, que embalagem linda. Quando você vai comer o produto é o mesmo gosto. Não. Ei, quem se encontra com Jesus, a mudança não começa de fora para dentro. A mudança começa de dentro para fora, de dentro para fora. A mudança de Deus começa no coração e vai se externando para fora. Tem muita gente mudando muito por fora, radicalmente, e coloca, nada contra, eu não vou me tocar nesses assuntos, mas muda muito por fora e quer demonstrar muita espiritualidade por fora. Quem olha assim, nossa, que espiritualidade, mas quando abre a boca, quando tem atitudes, quando vem a prova, quando vem a luta, quando tem problema, aí você vai ver que aquela espiritualidade está só na roupa, está só na saia, está só na blusa, está só no cabelo, no coque, mas não está no coração. É na hora é nas atitudes, é através das atitudes que a gente vai ver quem mudou, quem foi liberto. É o que você fala lá no trabalho, é o que você fala dentro de casa, é a tua conversa particular, onde ninguém vê. É ali que Deus vai ver se houve mudança. Mudança é isso, começa no interior. Essa é a primeira mudança. A primeira mudança é no interior. Aí o versículo de número 12, tem uma outra coisa que Jesus faz em favor da igreja. No versículo 12, diz o texto assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Então Cristo, ele nos deu a sua vida. Ele foi sepultado, nós também fomos sepultados com ele no batismo, nós também morremos com ele e nascemos com ele. Ou seja, ele deu sua vida
por nós. No versículo de número, para adiantar o texto, no versículo de número 13, mais uma coisa que Jesus fez por nós. Olha o que diz o texto: e quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Ou seja, Ezequiel, outra coisa que Jesus fez. Ezequiel, nós estávamos mortos. Mortos no sentido moral, mortos no sentido espiritual, mortos no sentido com relação ao pecado. Nós estávamos mortos, mas aí Jesus veio e nos deu vida, soprou vida em nós. Quem aqui está vivo hoje? Estava morto, mas Jesus ressuscitou. Estava como Lázaro, já estávamos em decomposição. Aí Jesus disse: sai para fora, vem para cá, Lázaro, eu estou te dando vida. Quem é que está aqui entendendo que recebeu vida de Deus, foi transformado? Estava morto, mas agora está vivo. Estava sem Deus no mundo, agora tem Deus. Estava assim, em decomposição, e agora tem vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. Paulo escreve aos Efésios: vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Ele vos vivificou. Carlos, Jesus nos deu vida. Diga para alguém que está: Jesus te deu vida, irmão. Te deu vida. Jesus te deu vida. E outra coisa, versículo de número 13 diz assim: vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos. Outra coisa que Jesus nos deu: perdão. Irmão, hoje eu estava orando na tarde da tarde, e eu comecei a lembrar daquela vida que levava sem Deus. E eu comecei a chorar e dizer: meu Deus, como o Senhor pode amar uma pessoa tão pecadora, tão perdida? Eu estava morto, estava condenado ao inferno, estava perdido. Eu te ofendia com as minhas atitudes, com a minha ignorância, eu te ofendia com as minhas atitudes, e o Senhor me perdoou. Tudo que eu te fiz, o Senhor me perdoou. Eu não merecia teu perdão, eu merecia morrer, eu merecia a morte, mas tu decidiu me perdoar, Senhor. Eu não sou digno de receber tamanho benefício. Eu quero te adorar porque o Senhor me perdoou. Quem aqui foi perdoado por Deus? Quem aqui, me ajuda aí, Tainá, quem aqui foi perdoado pelo Senhor? Gente, a maior dádiva que alguém pode receber de Deus é o perdão dos pecados. Nós estamos muito preocupados em coisas terrenas, não que elas não sejam importantes, mas a maior dádiva que alguém pode receber de Deus, sabe o que é? É o perdão dos seus pecados. Certa feita abriram o telhado, levaram um paralítico, 4 pessoas, amigos, levaram o paralítico, não conseguiram botar ele perto de Jesus, porque a casa estava superlotada. Eliseu, abriram o telhado, desceram o paralítico aonde estava Jesus, irmão Alci, e eles queriam que o paralítico fosse curado, que fosse restaurado da sua paralisia. Eles desceram porque eles sabiam que só Jesus podia mudar a condição daquele homem. Desceram o paralítico. Jesus olha para aquele paralítico, Jesus ama aquele paralítico, e sabe o que Jesus diz ao paralítico? Filho, perdoados estão os teus pecados. Porque para Jesus o mais importante não era a cura física, o mais importante era curar a alma, o espírito. Te dou perdão, meu filho, mesmo nesse leito, mesmo aí atrofiado, eu te perdoo. Eu estou perdoando os teus pecados, estou anulando tua dívida, tu estás livre dos teus pecados. Oh, meu Deus do céu, coisa boa é ser perdoado por Deus. Ei, irmão, quem pode dizer glória a Deus? Quem foi perdoado por Deus aqui? Quanta coisa errada a gente fez, quanta coisa errada nós cometemos, e Jesus nos perdoou e continua nos perdoando até hoje. A gente ainda erra, a gente peca, fazemos coisas que não devíamos, falamos coisas que não devíamos, pensamos coisas que não devíamos, somos omissos às vezes falamos, de alguém que não devíamos
devíamos falar. E aí caímos em si, porque todo que é salvo não tem prazer no pecado. Todo salvo não comunga com o pecado. O pecado faz mal para nós. E quando a gente pega, o Espírito Santo nos convence e diz: você não devia ter falado isso, você não devia ter pensado nisso, você não devia ter agido dessa maneira. O Espírito Santo nos incomoda, e a gente vai para o joelho e a gente diz: Deus, errei, não devia ter falado isso. Pensa. Aí o Senhor diz: te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Isso é lindo, irmão. Salvo não tem prazer no pecado. Salvo tem prazer em se humilhar diante de Deus. É a maior dádiva que alguém pode receber, é o perdão dos pecados. E Paulo está ali dizendo: Ele nos perdoa as nossas ofensas. O gnosticismo não pode fazer isso, Buda não pode fazer, Confúcio não pode fazer, a Umbanda não pode, o Candomblé não tem este poder de perdoar pecados. Lá os nossos queridos hindus, lá na Índia, aqueles milhares e milhares, eles vão até o rio Ganges ali e se banham nas águas podres do Ganges, no intuito de se purificar pecados. Acham que as águas podres do Ganges podem lhes purificar. Eles estão equivocados. Precisamos levantar a igreja, missionários, e ir até a Índia e dizer: o rio Ganges não pode perdoar pecados, as águas do Ganges não têm poder de lavar a alma do ser humano, mas eu quero falar de Jesus. Ele tem um sangue, e o sangue dele pode purificar de todo pecado. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. No versículo 14, olha o que diz aí, mais uma coisa linda que Jesus fez. Versículo 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meu Deus, isso aqui é muito forte, presta atenção. Paulo está dizendo, ele usa o termo cédula que era contra nós, havendo riscado a cédula que era contra nós. A palavra grega cédula é keirografon, que era um escrito de dívidas. Ou seja, se naquele tempo alguém tivesse uma dívida, o que essa pessoa fazia? A pessoa que tinha dívida, o devedor, do próprio punho, ele escrevia um manifesto com toda a sua dívida. Toda a sua dívida. Ele mesmo tinha que escrever e assinar, reconhecendo a dívida. Era como uma nota promissória que a gente usa hoje. Usava há muito tempo, usava nota promissória. Tenho uma dívida, eu faço uma nota promissória, assino, reconheço o fim, faço o que eu quero ali. Aquele documento mostra que eu tenho um débito. E esse débito só vai ser anulado, essa nota promissória só pode ser rasgada, riscada, anulada, quando a dívida for paga. O que Paulo quer dizer? Paulo está havendo riscado a cédula que era contra nós. Nós tínhamos um grande débito. Débito esse que só é pago, o débito daqueles que reconhecem a sua dívida, porque a cédula era registrada pelo próprio devedor. Ele tinha que reconhecer o débito, e somente aqueles que reconheciam o débito seriam anulada a sua dívida. Havendo riscado a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Preste atenção. Quando um edito, uma lei, um débito era anulado, pegava-se aquele decreto, colocava-se numa tábua de madeira e enfincava um cravo, um prego, pregando para mostrar que aquela dívida foi anulada. Jesus sobe no madeiro, pode cravar os pregos, porque eu vou pagar a dívida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, se você não der glória a Deus, tem
gente que pensa que o diabo fez festa, quando Jesus estava na cruz morrendo. Não, o diabo não fez festa. Tem gente, já vi pregadores falarem, né, que o inferno fez festa quando Jesus morreu. Não. Quando ele morreu, foi a maior vitória. Porque quando ele morre, ele está pagando a dívida da humanidade pecadora. É na cruz, pregado. Então quando eles estão enfiando os cravos, os romanos sem saber estão dizendo, ele está pagando a dívida está sendo paga. Oh aleluia, oh aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. É isso, quando os pregos estavam sendo enfiados nele, ali nos seus pés e suas mãos, estava anulando a sentença. Ele estava pagando o débito. É por isso que quando ele está na cruz, em João capítulo 19, ele brada da cruz, e a gente às vezes não entende muito bem isso. Ele diz assim, está consumado. Antes de morrer, ele diz, está consumado, está consumado. O termo grego é tetelestai. Ele está lá na cruz, pronto a morrer, esvaindo em sangue, e aí ele brada, tetelestai. O que é tetelestai, pastor? Está pago, está pago, está pago, está pago a dívida, está paga a dívida, está pago a dívida. Tetelestai, está pago a dívida do pecador, e eu estou pagando a tua conta, a tua dívida. Levanta a mão para o céu, você que crê nessa palavra, diga glória a Deus. A partir daí, quem crer nele, não tem mais débito com Deus. O débito que tinha foi pago lá na cruz. Ele cravando na cruz, ele pagou a nossa dívida. Diga para alguém que está ao seu lado, você não deve mais nada. Você não deve mais nada. E se o diabo vier te acusar, diga para o diabo, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou sentindo presença de Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Está pago, diabo. Está pago, Satanás, a meu débito. Não adianta vir querer jogar em nosso rosto a dívida. Não adianta querer trazer nosso passado de novo. Está pago. Ele pagou a minha conta, a minha dívida foi pago lá na cruz. Tua dívida está paga, querida. Querido, nada do que nós façamos pode pagar essa dívida. Jesus já pagou. Foi um preço muito alto, preço de sangue lá na cruz. Quando ele foi cravado na cruz, ele estava expondo a nossa dívida e dizendo, está pago, estou riscando o débito. E para finalizar, versículo 15. E despojando os principados e potestades. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Deixa eu tentar explicar. Isso é tão forte que eu vou pedir a Deus para me dar condições. Despojando é um termo militar. Ao morrer na cruz e ao ressuscitar dentre os mortos, Paulo diz que Jesus vai despojar principados e potestades. Paulo usa o termo despojando, porque o termo despojando é um termo usado no campo militar. Quando um exército vencia o outro exército, o exército derrotado era despojado, tirava do exército derrotado as armas, tirava do exército derrotado a força, tirava do exército derrotado a honra, e dava ao exército derrotado desonra. Paulo está dizendo que ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus vai despojar o inimigo, vai tirar as armas do inimigo, vai expor o inimigo à vergonha publicamente. Preste atenção. O general que vencia a batalha
Por isso que o termo expôs publicamente é porque também é um termo militar de glória para o general. Quando o general vencia a batalha, ele vinha com o seu exército cavalgando em direção à sua terra natal. E os inimigos, cabisbaixos, amarrados um ao outro, vergonhosos, iam no meio. E a cidade, quando abria as portas, aplaudia, porque via o general vitorioso entrando com o exército inimigo derrotado. Oh, aleluia. Paulo estava dizendo que ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus derrotou por completo Satanás. Satanás tentou, os poderes do mal tentaram vencer Cristo de todas as maneiras, tentando levar ele ao pecado, tentando fazer com que ele não aceitasse a cruz, tentando fazer com que ele caísse no mal. Mas Jesus venceu. Ninguém deu glória a Deus. Jesus venceu, e agora ele está marchando triunfalmente. Aleluia. E o inimigo envergonhado, toda a arma do inimigo foi tirada. O que significa isso? Por que Paulo usa esse termo, despojando os principados? Sabe por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, o inimigo pode até se levantar, mas o inimigo está desarmado, porque as armas para ferir aquele que serve a Cristo já foram tiradas. Podem fazer macumba contra a tua vida, pode colocar teu nome na boca do sapo, pode colocar tua foto na cachoeira, pode fazer o diabo que for, já foi despojado toda a força do inimigo, porque maior está conosco o general dos exércitos. Diga glória a Deus, meu irmão, diga glória a Deus. O inimigo pode ter força naquele que está sem Cristo, mas nos que estão em Cristo já venceram, já foi derrotado o inimigo. Ele já é um inimigo derrotado. Por quê? Porque o nosso general já derrotou ele lá na cruz. Lá na cruz o diabo foi derrotado. Meu Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: nosso general já venceu. Diga, eu estou encerrando. Diga: nosso general já venceu, meu irmão. Não precisa ter medo do diabo. Crente não precisa ter medo de Satanás. Crente não precisa ter medo das investidas do diabo. Por quê? Porque o nosso general já venceu. Paulo olha para Cristo e vê um general marchando vitoriosamente. Triunfou, despojou os principados, tirou toda a arma dele, Eliseu, e expôs a vergonha. Este já foi derrotado. É por isso que Apocalipse, eu finalizo e a gente lê e ora. Apocalipse capítulo de número 5. Eu encerro com a leitura deste texto. Apocalipse capítulo de número 5. Eu estou falando de um Cristo que venceu. Em Apocalipse vai nos mostrar essa verdade. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir os livros e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores, não chores, não chores. Sabe que Deus está falando com alguém aqui? Pare de chorar. Engole as lágrimas. Engole esse choro. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fique de pé, nós vamos orar.
Oh Deus, oh meu Deus, oh Senhor, glória a Deus. Me ajude aí, por toda a minha vida. Aproveitar que você já está aí. Nós vamos orar, vamos cantar um pequeno trecho da música para a gente orar. Porque, irmão, não tem como terminar o culto sem adorar Jesus. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a tua vida. Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a tua. Ele nos perdoou, nos restaurou. Como virar as costas para Jesus? Como pode alguém se desviar de Jesus, se afastar de Jesus e abandonar Jesus? Como pode isso? Nós estamos ligados com cordas de amor. Como deixar e como traí-lo? Como fazer como Judas Iscariote fez? Como? Oh Deus. Vão vir lutas que vão tentar nos afastar de Jesus. Vão vir demônios tentando nos afastar de Jesus. Vão vir pessoas tentando nos afastar de Jesus. Mas nada pode ser mais forte do que o amor que temos por Jesus. E vamos declarar esse amor nessa noite. E que nós queremos dizer que por toda a nossa vida nós queremos amar Jesus. Por toda a minha vida, por toda a minha vida, por toda a minha vida, sendo jovem, sendo idoso, sendo homem, mulher, eu estarei por toda a minha vida adorando a Jesus, adorando o Senhor, com luta, com prova, com luta, aflição. Vão ter pessoas que vão nos perseguir, vamos ter decepções, vamos ter aflições, mas por toda a minha vida eu vou continuar adorando a Jesus. Por toda a minha vida, me ajude a adorar a Deus. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Enche o pulmão de ar e louva a Deus. Tira desta cova e me leva até o céu. Cante conosco. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Canta comigo. Eu me sinto tão seguro em teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolho Levanta a Bíblia para o céu e diga glória a Deus aí.
Levanta a Bíblia para o céu e diga glória a Deus. Diga glória a Deus, Senhor. É a tua palavra. É a tua palavra. É a tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Oh, aleluia. Nós já vamos orar. Eliseu, por favor, faça essa oração. Agradeça ao Senhor. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Depois eu impetro a bênção apostólica. Oh Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Deus, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que revigorou, Senhor Deus, a nossa fé nesta noite. Deus, sabemos que nenhuma tribulação, Senhor, nem a morte, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque aprove a ti, meu Deus, um dia enviar teu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, ó Pai. Meu Deus amado, em nome de Jesus, continua fortalecendo a vida da tua igreja, Deus, avivando a fé do teu povo, ó Deus amado. Ó Deus, somos gratos a ti, Deus, por essa noite especial, Deus, a qual tivemos, Senhor, contemplando a tua palavra, Deus. Oh meu Deus, continua, Senhor, abençoando o teu filho, ó Deus, que nos trouxe essa palavra do céu para nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, agora nesta noite, desperta o teu povo, Senhor Deus, em paz, em segurança. Estaremos voltando para os nossos lares, ó Deus, e que tenhamos um restante de noite, um fim de semana abençoado na tua presença, ó Deus. Oramos, ó Deus, a ti, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam: e a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.